Olha só, igreja, como o nosso eu, ele é traiçoeiro. Senhor, eu tenho ouvido falar sobre esse varão aí, sobre esse homem aí, chamado Saulo. E eu tenho ouvido, Senhor, que ele tem perseguido, que ele tem açoitado aqueles que estão no seu caminho. Porque muitas vezes, ao invés de ouvir a voz do Espírito, nós damos ouvido àquilo que as pessoas dizem, ou àquilo que nós mesmos, o nosso interior também está querendo. Porque muitas coisas no reino, irmão, não é que a gente quer fazer, é porque o Senhor nos mandou fazer. E nós já não fazemos mais a vontade da nossa carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito o tempo inteiro. Mas aí nós renunciamos a nós mesmos, dia após dia, e nós fazemos a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque Ananias por si só ele não ia. Aí ele fala: Senhor, mas eu tenho ouvido relatos sobre Paulo. Mas o Senhor fala para ele assim: Ananias, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma grande obra através da vida desse homem. E hoje nós estamos falando sobre Paulo aqui, nós lemos as cartas de Paulo, porque um dia um homem deu ouvido à voz do Espírito, e não aquilo que ele queria fazer. Um dia um homem deu ouvido àquilo que Deus mandou ele fazer, e não aquilo que ele queria fazer. E Ananias, a partir do momento que ele chega, ele põe as mãos sobre a vida do irmão Saulo. E a palavra fala que dali em diante as escamas caíram, os olhos de Paulo foram abertos, e nós conhecemos a trajetória. Iniciava-se ali um grande ministério. E quem, irmãos, foi chamado por essa voz? Eu me lembro quando eu rejeitava o chamado de pastor, e dentro de mim eu falava assim: escuta isso, jovens. Eu falava assim comigo: não, Senhor, eu vou fazer tudo que um pastor faz, mas não precisa do título. Eu me apeguei nisso um tempão, irmãos. A ponto dos meus pastores falar: você vai ser pastor. A minha esposa falava: você vai ser pastor. E lá no meu trabalho, teve um dia que aconteceu um episódio, e o povo lá de Esmeraldas abordou um amigo meu e falou assim: ô, você viu o que aconteceu com aquele pastor? Pastor que trabalha lá em tal lugar. Aí eu pensei: ele trabalhava lá, não estou lembrado de pastor lá não. Pastor, cara, o Léo, pastor. Então as pessoas estavam me reconhecendo como pastor lá longe, nem conhecia eles. E eu falava assim: não, sou pastor, não é pesar demais, eu conheço meus pastores, o sofrimento. Até que um dia eu estava num culto, lotado, cheio do mover do Senhor, no aniversário de uma igreja lá no Recanto Verde. E aí o Espírito Santo veio e pregou na parede, irmãos. Eu senti aquela pressão assim, ele estava me encurralando. Ele estava falando assim: não tem para onde você fugir, não, sente minha pressão, sente minha força aí, vê se é forte o suficiente para fugir disso. E aí ele falou para mim assim: você vai ser pastor. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, que é tanto de profecias e liberando a palavra, e esse que eu te digo para um, esse que eu te digo para outro. Eu falei: tá bom, se o Senhor vai me chamar como pastor, confirma então. E aí ninguém confirmou naquela noite. Isso era um sábado. Quando foi na segunda-feira, nós estávamos aqui na manhã com Deus. E aí a minha pastora, a pastora Du, junto com alguns pastores, falou assim: ajoelha aqui. Eu ajoelhei, e aí ela falou para mim assim: Deus está mandando te dizer que você vai ser pastor. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim: você queria confirmação na casa dos outros, mas eu estou confirmando aqui na sua casa, porque ela tem autoridade sobre a sua vida. Irmãos, diversas vezes o pastor Gerson falava assim: vou derramar um óleo na sua vida, na sua cabeça. Eu: não, pastor. Aí o pastor Pino: vou derramar um óleo na sua cabeça. E eu: não, pastor. E aí de repente eu recebi essa palavra, o pastor Pino não sabia, e ele me encontrou no corredor e falou assim: ei, que dia que nós vamos derramar um óleo na sua cabeça? Eu falei assim: só o senhor marcar. Só o senhor marcar. Aí ele, sabe quando está passando, ele já sabia, provavelmente ele já sabia qual seria a resposta. E aí: que dia que eu vou liberar o óleo na sua cabeça? Eu já estava continuando. Aí eu falei: só marcar. Ele: o quê? Eu falei: é só marcar. Como assim? Eu falei assim: Deus falou comigo. E quando ele fala, não tem confusão. Quando a voz dele sopra, sabe, quando o Samuel ele identificou a voz do Senhor pela primeira vez, a partir daí Israel foi direcionada pontualmente, guerra após guerra, o Senhor trazendo direção através da vida de Samuel, porque os ouvidos espirituais estavam sensíveis, porque os ouvidos espirituais estavam
abertos. Quando o Senhor chama Paulo, as escamas caem, e ele ouve aquela voz, e há uma convicção dentro dele, que ninguém consegue colocar dúvida, a ponto de chamá-lo diante de autoridade, junto com seus companheiros, e falar assim: é isso mesmo, você está sendo acusado de pregar o evangelho assim, 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 é isso mesmo que você quer falar? E ele: é isso, eu fui chamado para isso. E eles levam ele para a praça pública, açoitam ele, batem nele, mas ele permanece adorando o Senhor. Ele é lançado numa prisão, mas ele está lá adorando o Senhor, porque ele sabe que quem chamou ele é fiel. Porque ele sabe que não é voz que ecoa dentro dele, que é do interior, não foi o homem que chamou, mas foi o Espírito Santo de Deus, no caminho para Damasco, que falou: Saulo, Saulo, eu tenho uma grande obra para você. E assim o Senhor nos chama nessa noite. Aleluia. Ele nos chama nessa noite. Ele chama vocês sentados na sua cadeira. E Ele está dizendo: busque os dons. Ele está dizendo: exerça o amor. Aprenda a ouvir a voz. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. E cumpra o que o Espírito Santo te ordena fazer. Cumpra aquilo que o Senhor te mandou fazer. Não é, irmãos, para de pensar que você está ouvindo vozes. Você está ouvindo uma voz, porque o Senhor está te soprando. Para de pensar, irmãos, que é coisa do seu interior, do seu eu, lá da minha cabeça. Isso é coisa que o pastor me induziu a fazer. Não, o Espírito Santo está te chamando, porque Ele tem algo particular para tratar com você. Algo especial. E a palavra é bem clara quando o Senhor conta aquela parábola que diz que aquele homem que ouve as palavras e as pratica é semelhante àquele que construiu uma casa sobre a rocha. Quando a nossa casa está alicerçada sobre a rocha, irmão, pode vir vento, pode vir tempestade, mas você lembra: eu ouvi a voz dele, não tem condições, eu não estava enganado, porque ele falou claro ao meu coração. E o Senhor hoje está perguntando: onde estão sensíveis à voz do Espírito? Onde estão aqueles que vão dizer sim? Onde estão os novos pastores da comunidade Maná? Os novos levitas da comunidade Maná? Onde estão aqueles que vão colocar a mão no arado e vão fazer? Onde estão aqueles que outrora o Senhor chamou? Você começou o ministério, mas você parou. Cadê você? Que Ele conta com você aqui para fazer a obra. E Ele tem te incomodado dia após dia. Ele tem te falado: o seu lugar não é parado, o seu lugar é em movimento, fazendo a minha obra. Onde estão sensíveis aqueles que dizem sim para o chamado? Vai ser difícil mesmo, varoa, mas o Espírito Santo está dentro de você. Ele já não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele bate na porta dos nossos corações, suavemente, e você tem que abrir a porta. Engraçado, sabe que Ele tem muita educação para entrar, mas depois Ele age com autoridade. Ele bate na porta e fala assim: abre a porta para eu entrar, mas posteriormente Ele assume o controle, e Ele age no imperativo. Quando você vai ler Atos 9, Ele não fala assim: Paulo, vai ali, Ananias, você quer ir lá? Não, Ele fala assim: vá, profetize, libere, assuma a responsabilidade, faça, tudo no imperativo, tudo dando ordem, porque Ele tem autoridade para ordenar nas nossas vidas. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Contra essa voz, contra esse poder, não há força. Ele é o nosso Deus, o poderoso, venceu a morte por nós, se entregou numa cruz por mim e por você. E hoje tem chamados, tem brasas sendo reacendidas aqui nessa noite. Tem ministérios sendo reerguidos nessa noite, porque Ele chamou e não foi para parar. Você parou porque você quis, mas hoje você quer voltar. E o Senhor te chama para voltar mesmo. Ele te chama porque você tem sido incompleto, porque existe um vazio que só preenche por meio daquilo que Ele te chamou para fazer. Aquilo que Ele te chamou para prosperar. Você pegou no violão, você pegou na guitarra, no microfone, você manejou a palavra, você liberou da palavra, e o Espírito Santo está te chamando: ei, volta, filho, volta para aquele lugar de intimidade, volta
volta para lá, porque eu tenho uma porção nova para você. Fica sobre seus pés.